Que é formidável, né? Cinema, olha aí. Uma tirinha de celuloide correndo, reproduz ali tanta coisa, né? Tanta coisa que é de hoje vai servir para amanhã, tanta coisa que está no passado e a gente pode ver hoje como o filme antigo de São Carlos, né? Para ir para o passado não é possível. Ninguém pode ir, mas a gente tem a imagem do que foi, né? A cidade, os bondes, o povo daquele tempo, os jovens no jardim, as meninas, os moços, a Santa Casa, os médicos. O José faz um cinema que nós deveríamos, de alguma maneira, rever. É um cinema que é importante porque é um material que guarda muito da história de São Carlos. Meu primeiro contato com o cinema foi no Cine São José. Aí eu lembro que eu fui uma vez no cinema com a minha irmã na matiné e era uma comédia. Eu tinha 5 anos. Então os artistas corriam de um indivíduo com uma máscara de um esqueleto na cara. E a plateia gritava, né? E eu tinha medo, mas a minha irmã ria, que se esbandalhava, né? Aí eu fui com a minha irmã na matiné, porque ela tinha o namorado dela. E ele comprava bala, doce para mim. E fui mais por causa de bala e doce do que eu não sabia nada de cinema. Não tinha ainda atração por cinema naquele tempo, não. Começou mesmo quando um amigo meu convidou eu para varrer o cinema. Aí eu tinha 12 anos. Aí eu comecei a varrer o cinema, conheci as pulgas que tinha lá, com abundância, subia pelas pernas, que nem formiga lava pé. Mas era divertido, viu? Eu ia lá com ele, a gente varria o cinema, depois ganhava entrada para assistir os filmes do Capitão Marvel, as fitas em série. E eu fui todo entusiasmado, e varremos o cinema, tudo. O zelador ficava dormindo e os garotos varriam o cinema, tiravam o pó das poltronas. O primeiro filme que eu assisti foi o Errol Flynn, no filme O Intrépido General Custer. Foi aquela bagunceira toda, os índios se reúnem e acaba com o General Custer, ele morre. Eu fui para casa chateado, puxa vida, o mocinho morreu. Na outra semana veio outro filme com o mesmo artista, Errol Flynn, Estrada de Santa Fé. Outro faroeste, eu cheguei e falei para ele, ué, que diabo, mas se Careta não morreu na outra fita, ele tá aí de novo, que negócio é esse, né? Eu não sabia direito o que era cinema, não. Eu pensava que morria de verdade mesmo. Aí o zelador chegou e falou, ô Zé, cinema é tudo fingido, né? Morre de mentirinha, você não sabia o que era cinema? Rapaz. O cinema é como a televisão hoje, muito mais. O Zé Pintor, nessa época, fazia na casa dele um cineminha de caixote. E era um cineminha simples e era um caixote praticamente, com uma tela, e ele fazia as exibições por transparência, com recortes de aviões, recortes de automóvel. Com estilete fazia a movimentação dessas sombras na tela e contava uma história, geralmente uma historieta de ação, de aventura, baseado, eu acredito, que nos seriados, nos filmes de ação de então. Era muito bonito, muito artesanal. Através das sombras, viver-se uma história, vivificando a imaginação para fazer essas apresentações simples, que se assistia com a mesma satisfação que se assistia um filme projetado no cinema, no Cine São José. E o interessante é que a entrada desse cineminha era com palito de fósforo. Cine São José tinha tela, tinha palco também, vinha artistas de São Paulo, eles faziam peças. Aqui tinha um grupo de amadores, teatro amador, era o Francisco Marmorato, o Francisco Gentil de Guzzi. Terminava o filme, a tela era erguida e montava o cenário. Eu chegava tarde em casa, mãe, mas como é que você chega nessa hora? Ai, mãe, eu vi teatro, eu vi um pianista, eu vi um senhor lá, chama César Fronze, ele veio de São Paulo, ele tinha uma companhia brasileira de operetas. Tinha havido uma peça teatral e o zelador me disse, olha, eu vou sair, você desmonta aquele cenário, que a matinê começa às 2 horas. Na hora de desmontar, rachou uma das ripas e a ponta da ripa furou a tela.
Ih, agora que aflição, como é que nós fazemos? Ah, eu vou no camarim do pintor, pego a cola, um pedaço de papel, ele segurou por dentro, eu passei a cola, fechou, legal. Começou a matiné. Deu início no filme, aparecia a mocinha com aquele baita papel branco na cara, assim, parecia um esparadrapo. Sumia a moça, aparecia o namorado, aquele baita esparadrapo na tela. Deu uma encrenca, começaram a reclamar, o gerente foi olhar, falou, mas o que será que é isso? Será que é o projetor que está com defeito? Não é. No dia seguinte foram olhar melhor, e aí tive que confessar que era eu, que houve o acidente, mas o gerente queria me puxar a orelha, rapaz, o zelador ficou louco de raiva. Aí o seu Joaninho, seu João Bernardinelli, foi na segunda-feira, com uma agulha, uma linha, costurou direitinho e ficou perfeito. Eu falei, ah, seu Joaninho, se eu soubesse costurar como o senhor tinha costurado, tinha evitado, né, esse esparadrapo enorme. O homem ria, rapaz, achou graça, viu, seu Joaninho, puxa. Cine São José tinha dessa, viu. Mas o aventureiro mesmo era o zelador, o Angilu, porque ele cortava um 12 com a plateia no puleiro, na geral, porque eles caçoavam dele, né. Ô, Angilu, tem purga aqui subindo na minha cabeça, nas minhas pernas. Então acabava o filme, viu? Ninguém quase via o filme, via o barulhão do zelador e a plateia. Né? O cinema nem sempre lota a casa, não. Tem dia que o dono do cinema senta na sala de espera e fica olhando, não entra e sai ninguém. E o aparelho está correndo. Né? Tinha muitos filmes de ação, comédias. Naquele tempo tinha muitos filmes da Bette Davis, Errol Flynn, Alex Smith, tinha Humphrey Bogart, Lauren Bacall. Depois começou a vir a Ingrid Bergman, Uma Aventura na Martinica, Casablanca, o Peter Lorre. A gente via mais os personagens, artistas lá do outro lado do mundo, americanos, e quase não via o que a gente era aqui na vida real. Só se falava em filme, Johnny McBride, Capitão Marvel, A Filha da Selva, um seriado. Tinha 2 filmes em série por semana, conforme o tipo de filme. Toda a classe de pessoas iam, tinha geral em cima, o puleiro, né, que a gente falava, quando era filme de Far West ia mais gente no puleiro. Né? O pessoal comia bastante amendoim e jogava as cascas no chão. E quando tinha uma correria de cavalo, o pessoal fazia dublagem do barulho do pé dos cavalos sapateando nas cascas de amendoim. Então era um inferno, porque o barulho dos cavalos na tela e lá em cima também. Parecia som estereofônico. O zelador ficava louco de raiva. Ele, com a entrada na boca, ele saía com a cara na janelinha e xingava os caras lá em cima. Cavalariça, desgraçada! Tinha vários camarins. Eram uns quartinhos que ficavam embaixo do palco. E um deles era onde o pintor pintava as placas do cinema. Ele deixava os pincéis tudo ali lavadinhos e eu estava querendo aprender a pintar letreiros para fazer placas. Porque aí eu pensei, eu vou conseguir um lugar, né, um emprego aqui de pintor. Eu gostava de pintar letra e comecei a praticar. Mas eu já queria começar já fazendo os letreiros logo de cara, mas não ficava bravo porque eu não conseguia. Eu queria fazer igual o pintor, né? Eu tinha que aprender primeiro. Então eu ia mexer nos pincéis que estavam no camarim e um dia o pintor notou que ficou um pouco sujo um dos pincéis, ele pregou uma indireta, falou, eu vou pegar o rato que anda mexendo nesses pincéis, eu quero pintar ele de preto inteirinho. E um dia ele chegou e viu eu mexendo nos pincéis. Ele pegou um pincel de tinta preta, pintou a minha cara, o cabelo, a orelha, o nariz. Aí o zelador chegou e viu ele fazendo aquilo. O zelador não gostou. Ele ficou bravo com o pintor, quis pegar o pintor pelas orelhas. Falou, eu vou pintar é você agora. Ele catou o pincel, o pintor conseguiu fugir dele. Ele catou o pincel assim. Eu pego você na outra vez que você vier aqui. Só que eu não vou pintar você de preto, eu vou pintar você de amarelinho, viu? Para todo mundo rir de você na rua. Você vai morrer de tristeza. E aí ele me chamou e falou, ó Zé, não pega mais nessas porcarias desses pincéis, eu vou comprar pincel e você vai praticar numas folhas de jornal e você vai aprender a pintar letra. Aí eu vi uma placa lá do lado, velha, eu comecei a treinar na placa, em folhas de jornal, onde eu aprendi a pintar letra. Dona Meire, uma patroa muito boa, eu ficava pintando o letreiro atrás da tela, no palco, e ela ia ver eu pintar, levava doce, bolo, ela me chamava de pintorzinho.
E ela chegava e ia dizendo, olha o pintorzinho, vim ver você trabalhar, pode? E eu, meio acanhado, deixava ela ficar. Mas quantos anos você tem? Eu tenho só 14 anos. Nossa, mas você já está pintando tão bem. Eu desenhava os artistas. Eu não fazia muito bem os desenhos, porque eu nunca tive escola. Eu comecei a treinar, consegui e fui melhorando. Eu gostava de desenhar Bette Davis, o John Wayne, aqueles vaqueiros com aqueles revólveres. O dono do cinema, faça esse desenho do John Wayne, porque assim ajuda na propaganda, assim eu não preciso alugar muitos cartazes. Eu alugo só o filme. E aí ele comprou tinta também, comecei a pintar com tintas. Antes eu fazia crayon, com carvão. Eu aprendi quebrando a cabeça. Eu fazia os letreiros, não ficava bom, eu apagava, ficava bravo. O zelador falou, mas você quer nascer já sabendo? Tem que praticar, treina em folhas de jornais, em papel, com tinta preta mesmo, tinta azul. Obedece os modelos e vai indo. Um dia eu estava com um problema em fazer uma placa, tinha muitos letreiros, tudo letras pequenas, e o pincel era largo. Então chegou o Antenor Moraes, era o máximo em pintura de letras, desenho, um artista são-carlense que caiu no esquecimento. E ele veio e falou, você não se ofende se eu te ajudar? Eu falei, não, mas não tem pincelzinho pequeno, essa trincha larga, como é que eu vou fazer essas frases todas de propaganda de um filme? Eu falei, deixa comigo. Ele pegou um barbantinho, um pedaço de giz, fez o alinhamento, pegou a trincha larga, alisou bem, com a beiradinha da trincha ele fez todas as letras miudinhas. Eu fiquei feito bobo, admirado de ver o modo dele. Era um artista mesmo, Antenor. Eu fui obedecendo o sistema dele. Ele falou, olha, eu não ensino ninguém, hein? Mas fica aí e vai olhando, é a mesma coisa. E aí eu gostava, eu procurava imitar mais os letreiros dos cartazes, um tipo de letra. Ele falou, olha, um pintor pode pintar muito bem, mas conforme o tipo de filme, é um tipo de letra que usa. Um filme de terror, as letras são diferentes, um filme de amor, é umas letras mais delicadas. E eu estudava, eu aprendi bem, ler, escrever, tudo, mas eu não gostava de escola. Eu preferia trabalhar, eu preferia mais ficar livre, assim, eu não queria ter a disciplina, né, de estudar. Isso foi uma pena, porque é ruim, né? A minha mãe se conformou porque ela viu que não tinha jeito mesmo. Não, mãe, eu preciso trabalhar, porque escola só não dá, né? O que eu vou fazer lá na escola? Eu não consigo aprender bem mesmo, e eu quero trabalhar, eu quero ter um ofício, eu quero trabalhar para ajudar a senhora. E ela não reclamou mais. Pena que ela não viveu, né, para ver que eu aprendi um ofício, que eu não fui na escola, mas tinha um ofício que eu estava trabalhando. Quando eu tinha 15 anos, eles me deram um emprego, que eu já sabia fazer letreiros. E ela faleceu. O José não fez somente cinema ficcional, ele também fez documentários. Há todo um registro de época que é importante ser recuperado, ser preservado, ser valorizado e ser divulgado para que novas gerações entrem em contato com aspectos essenciais da sua formação cultural, histórica, econômica. Todo evento que tinha na cidade, a gente já ficava com aquela ânsia de filmar, né? O desfile, principalmente os carros alegóricos, que vinham muito bonitos, os carros alegóricos do comércio, alguns da indústria, as escolas também, filmado em 16mm. O meu patrão, Rubens Sampaio, depois da revelação ele anunciava e exibia os filmes no Cine São Carlos. Ele gostava de mim, era muito bom. Quando via que eu ia chegando, ele já sabia que eu vinha com uma ideia nova, né? Então ele, com aquele jeitão dele, Zezinho, é só abrir a porta desse cinema, ele entra com as maquininhas, as encrencas dele. O Zé Pintor pintava as peruas, então pegava uma amizade lá, ele ficava lá, ia filmar os ônibus correndo na cidade, as peruas, dá para ver muito bem. O pessoal andando no ônibus parando num ponto, parando no outro. Ele trabalhava no Cine São Carlos, na parte inicial passava esses filmes. Gostava de documentários, às vezes para freguês mesmo, sem ser do cinema. Um fazendeiro pediu para que eu filmasse um rebanho de gado muito bonito, holandês, e eu fui e filmei o gado entrando no mangueiro, depois as vacas ruminando, o bezerrinho. Terminei, cheguei em casa, era tarde,
Minha irmã era no sábado. Olha, dia de casamento, hoje tem um casamento para filmar na igreja São Sebastião. Eu gostava de filmar casamento. Na confusão, na alegria de filmar um casamento, eu peguei o mesmo filme que eu tinha filmado, o Rebanho de Gado, coloquei na câmera de novo, fechei e fui lá para filmar o casamento. Então filmei. O pai da noiva entra com ela pela mão, vai indo até o altar, e depois filmei o padre, a cerimônia toda. Bom, foi para a revelação, voltou. Corri levar na casa da noiva, todo mundo assistindo, assim começou o filme. O pai da moça entra com a moça, vai indo para o altar, o rebanho de gado entra todo atrás. E, meu Deus, a sogra, né, do noivo já, olha aí. Então começou, aparecia o padre falando assim e um zebu mascando do lado do padre, assim. O coroinha benzendo de um lado com aquela coisinha e o bezerrinho atrás do garoto, né? O noivo colocando o anel na mão da noiva e o bezerrinho mamando na vaca. Misturou tudo, tinha hora que o bezerrinho parecia que estava mamando na moça, não na vaca. Um inferno, rapaz. A mãe da moça xingou, aí vocês põem cada cafuçu para fazer filmagem de casamento. Ai filha, o que virou seu casamento? Avacalhou tudo. E eu nem esperei para receber, né? Saí fina, quando eu estava saindo no portão assim, o pai da moça foi atrás e falou, o que você vai fazer com esse filme aí? Vou jogar fora. Não, não joga não. Eu gostei, achei divertido, me dá aqui. Em vez de 50 cruzeiros que eu ia ganhar de filmar, ele me deu 100. Mas nunca mais. Cinema, errou, tá errado. Aí a doença aumentou no cinema. Aí agravou. Sabe, cada um tem uma mania, né? Porque eu criava um personagem vendo ele na rua. Olha, aquele senhor ali fica bem no papel do padre. E eu ia convidar ele mesmo para trabalhar no filme. Mas não sou artista. Não, mas eu te ensino. Eu sugestionava a pessoa, falava tanto. Eles viam a máquina, ficavam empolgados e ia, e acabava virando mesmo. Só para me alegrar ou para alegrar a si mesmo, né? Porque cinema fascina todo mundo. O cinema do José é um cinema que tem uma característica autoral, é um cinema que tem uma origem na prática. O José é um cineasta que teve essa educação dentro da própria sala do cinema e se torna um cineasta que aprendeu por conta própria a fazer cinema, que descobriu as técnicas, que descobriu os elementos da linguagem cinematográfica, vendo filmes. No final de 1959, nós nos propusemos a fazer um filme de longa-metragem, através de uma historieta escrita por ele. A mãe tinha perdido a memória e o menino então procurava se esforçar da mãe recuperar a memória. Era a história de um menino que vivia com o avô. O ator, o seu Francisco Marmorato, fazia o papel de padre. Um dos atores principais e mais conhecidos era o José Cid Leandro. E naturalmente tinha aí uma sequência dramática, filmada em alguns casarões do centro da cidade que estavam vagos. Às vezes na metade de uma tomada de cena, acabava a corda. Nós tivemos cenas interessantíssimas. Uma cena de temporal, que era com 2 carvões de arco voltaico, faziam os relâmpagos, né? E nessa cena havia um traveling, um carrinho que o próprio José, pintor, bolou. Mas o peso dele era muito grande. No transportar o carrinho de uma sequência para outra, o carrinho quebrou, para interromper a sequência, porque ele quase caiu do carrinho e perdemos a sequência. Aí eu comecei outro na Vila Pureza. Uma voz da consciência. Se trata de um melodrama ambientado na cidade de São Carlos. O chefe da quadrilha pensa que o garoto dele tinha morrido e cada vez que ele vai num determinado lugar, ele vê o filho, ele vê o fantasma do menino. Que é um bang-bang. Por que melodrama? Porque envolve os conflitos entre pai e filho, a relação entre o bem e o mal, com uma plasticidade interessante. Esse foi melhor porque é um meio bang-bang fajuto, mas tinha uma turma lá que tinha uns 40 trabalhando no filme. O Zé, nessa época, ele resolveu fazer o filme, né? Então pegou parente, pegou os amigos. Eu trabalhei no filme. Eu era do time dos mais bonzinhos, né? Mas não deixava de ser bandido também. A gente trabalhava no Teatro Amador e fomos convidados pelo José e participamos. E eu fazia o papel de um tal de Joel. Todo mundo queria trabalhar no filme. Viram falar do filme, né, A Voz da Consciência, e vinha. Era tanta gente, era tanto artista, né, que não dava para juntar tudo.
É companhia do Zé de Oliveira. Sempre num filme tem um garoto, né? Ele tinha 14 anos, no Toninho, e ele entrou no meio também. E ele fazia o papel de filho do chefe da quadrilha. Eu usava um bigodão. Bigodão no filme. Era outra estampa. Ele queria desviar o pai dele do crime, então chegava assim com o pai e dizia: o senhor precisa parar com os crimes, pai. O senhor pode morrer qualquer hora, tal. E ele não dava ouvidos para o menino. Então, no enredo do filme, o menino leva um tiro e o pai pensa que ele morreu. E como vem vindo a polícia, os bandidos fogem e largam o garoto ali caído e ele é socorrido. E o pai pensa que o menino morreu. E eu fiquei muito triste com a perda do filho. E fiquei com aquela história na cabeça. Então ele fica com aquele complexo de culpa, julgando que tivesse morrido. De fato era por culpa dele mesmo. O José já mostra que conhece muito da linguagem do cinema. A montagem que ele faz, a articulação dos planos, apesar de ser um cinema feito com mínimos de recursos, há um planejamento, há uma organização da produção, porque os planos, a decupagem, a montagem do filme, ela obedece um plano pré-estabelecido. Há um desenho e uma voz da consciência feito pelo diretor. Ele sabe exatamente onde pôr a câmera e o que ele quer dizer com aqueles enquadramentos e com aqueles movimentos de câmera. Há uma passagem que é ilustrativa disso, onde a câmera enquadra um jovem que está sentado na beira das pedras, há um movimento da câmera de baixo para cima, um corte, no momento que o jovem olha onde está um grupo de amigos, a câmera corta, enquadra os amigos e a gente vê o jovem olhando para o grupo de amigos. Ao mesmo tempo que a câmera começa o movimento que completa o movimento inicial do plano anterior. Ali o José articula um princípio de linguagem, que é a direção do olhar, que estabelece para o espectador a sequência do movimento. Alguma coisa na hora a gente criava de improviso na cena. Ele se empenhava a fundo para fazer o filme. E era difícil. Pede para um, pede para outro, vamos trabalhar lá, vamos trabalhar junto. Era um trabalho incessante. Era difícil para se conseguir um rolinho de filme. Eu trabalhava sério, mas sempre tinha uma piada por meio, uma história de outros colegas que aparecia e a gente ia passando o tempo assim, fazendo filme. Era divertido mesmo. Era uma brincadeira, a gente levava tudo como brincadeira. Eu era a mocinha, né? Ia consolar o rapaz que tinha fugido, aquela coisa toda, né? O rapaz era uma graça. Peguei na mão, né? Coisas assim. O menino até que ficou meio assanhado, mas o enredo nada de beijo. Uma cena que foi feita com cavalo, às vezes não podia dar sequência porque não conseguia o cavalo a segunda vez, né? Muitos vinham a cavalo, não trabalharam no filme, mas emprestavam o cavalo para outros que ingressaram na quadrilha, na gangue. O verdureiro emprestava um cavalo muito bonito, branco, e aquele cavalo mais aparecia como figura, só como figura, não corria. Estava acostumado, parava numa porta, na outra, vendia uma verdura, continuava. O Zé do Romão montou um cavalo. Aquele bendito dia era um domingo, quase 11 horas do dia, as famílias foram assistir a filmagem. Então pensei, olha, vocês vão fazer assim, todo mundo entra correndo com o cavalo na esquina e eu quero filmar vocês, né? Que nem os filmes americanos. Ah, tá bom. Só que esse cavalo do verdureiro, aquele dia, resolveu correr. No fazer a curva, o cavalo embalou e o Zé do Romão ficou pendurado no pescoço do cavalo. E o rapaz vinha com as pernas no lombo do cavalo, segurando no pescoço do cavalo. E o Oliveira ficou filmando. E gritando para mim parar de filmar. Ele não queria aparecer naquela pose, né? E eu parei tudo, ele desceu do cavalo bravo. Olha, Zé, me corta essa porcaria dessa cena pro bem da nossa amizade. Levei um tombo de cavalo, que não sei andar a cavalo, não sei, mesmo até hoje não sei andar a cavalo. O pessoal assistindo ria dele, né? Ele não queria aparecer daquele jeito. Aí tudo escorreu e ele nem caiu. E o cavalo era meio besta. E os outros, terminei a filmagem e tudo, mas tiraram sarro dele. Era tiro de todo lado, brigaiado. Nossa, quantas brigas fizeram. E a gente não tinha ninguém que nos ensinasse a dar soco, a cair, né? Nas lutas que nós fizemos, a gente não tinha aquela prática, né? Às vezes caía, se machucava. Eu falava para eles, ô Zé, não é para bater de verdade assim. E a gente trocava socos. Você deu um soco no seu tio e o queixo dele não caiu porque tá bem preso mesmo. E às vezes a gente pegava mesmo, para valer mesmo. Falei, não Zé, mas tem que ficar perfeito o que levou o soco. Não, é isso mesmo, segurando o queixo. Não, é isso mesmo.
tem que ficar perfeito, mas não pode assim, vocês vão se machucar. Não machuca, Zé, deixa por nossa conta. Pega de lado mesmo, que é para aparecer, que a marreta pegou mesmo. Caía, nem sempre acertava de doer, mas eles levavam o soco, faziam bem mesmo. Eles brigavam mesmo. Porque a gente conseguiu dar a impressão real mesmo. Brigaram e os dois caíram no meio da água. O Zezinho falou, o meu tio aí tem um queixo duro mesmo, às vezes até a minha mão dói, né? Vê se pode. Ele se queixava que a mão doía de socar a cara do outro. Falei, você dá mais de leve então para não doer tanto. Aí teve graça o pedaço do filme. Foi aquele dia da briga. Um dia que o Zé Silvio ia brigar com o outro. Eu apartei a briga com um pedaço de pau e me assei os dois. E os dois me atenderam. Tinha umas espingardas pica-pau com cano feito de cano d'água, ele socava pela boca. Os tiros eram de pólvora mesmo. E punha pedacinhos de papel, mas eles socavam muito, era pólvora preta, fazia muita fumaça. Os bandidos de lá e os outros daqui. Ele dava o tiro e a fumaça fechava tudo. Era um estouro terrível. Quando a fumaça descia, todos já tinham caído mortos. E os pedacinhos de papel caindo assim. Então o cara caçou de mim, eu fiquei louco de raiva. Ô Zé, você filmou isso no Alasca? Por quê? O que é aquelas coisinhas? É neve caindo? Desgraçado. E um atira o outro, era um bang-bang direto. As balas também era tudo de festim. Nem sempre fazia a cena sequência com a mesma arma, porque às vezes a gente não tinha, então tinha que emprestar. Pegava o revólver e usava em 3. Eu dava tiro, passava pro colega, o colega pro outro colega, e assim ia dando tiro no bang-bang. Mas saía cada uma porque a pólvora, quando eles davam o tiro, ela vai no rosto. Mesmo pólvora seca, sendo um pouco de perto, vai. E um deles veio e me mostrou a testa com um pedacinho de pólvora preta. Todo domingo eu ia lá para Vila Pureza, que era um dia alegre. Eu me sentia feliz, sabe? Eu esqueci da vida. A alegria era terminar o filme. Então eu ia indo, então um deles veio, olha Zé, dá um jeito de terminar com o Marcílio aí no filme, porque ele gosta de caçar, pescar, e você vem aqui com as filmagens, ele já está cansado. Cria um pedaço aí que ele leva um tiro, cai morto e ele sai fora. Tá, então fizemos isso. Ele estava todo bonitão. Ó Marcílio, você leva o tiro e leva a mão no peito, faz uma expressão de dor e cai. Ele estava com um chapéu branco bonito na cabeça, a mulher assistindo, vizinhança, todo vendo. E ele, tá bom, comecei a filmar, tampei o ouvido, porque os estrondos das garruchas dele eram um inferno. Então ele levou o tiro, quando ele caiu assim, que tombou o corpo para trás, ele arrumou o chapéu na cabeça e morreu. O morto não pode mexer no chapéu, né? Ah, mas a mulher dele, quando viu aquilo, desandou. Ô, Marcílio, eu nunca vi defunto arrumar chapéu na cabeça. Que isso? A mulher estava com uma espumadeira na mão, fazendo o almoço. Largou de fazer o almoço para ver. Ele levantou bravo, rapaz. Aí serviu de gozo para todo mundo. E até hoje ninguém esquece. O que você veio fazer aqui, né? Isso aqui é um local de filmagem, né? Ô Zé, corta fora essa porcaria que não vai mais. Ainda bem que hoje foi o último dia, eu morri, viu? Morri para esse filme. Houve cenas que a gente nunca mais esquece. O filme não é um filme assim de uma época antiga, é de uma época bem próxima. Então existia automóvel, já existia as coisas. Então houve um assalto numa estação. E eu acho que aquela cena, particularmente a cena da fuga, onde a gente foge com um automóvel, pegamos o motorista do táxi, foi artista, né? Ele que dirigiu os bandidos fugir. Eu acho que aquela cena lá foi uma cena bastante expressiva. Uma cena também que me chamou a atenção foi a cena em que o José Fabiano, que era o chefe da quadrilha, e eu achei que a expressão do Zé, um close do rosto do José, eu acho que ele foi muito expressivo, foi muito boa a cena. Nossa, quantos dias nós viemos aí para gravar. Quase toda semana nós descia na pedreira e fazia um pedaço do filme. Foi trabalhoso, nossa, como foi trabalhoso. Era uma luta, mas era divertido, valeu a pena, eu faria tudo outra vez, com certeza. Poxa, foi o filme que eu mais gostei de fazer, sabe? Essa não me esqueço nunca mais. Foi tudo bonito, né? A gente ria muito, porque... Era divertido. Muito bom, muito gratificante. Inclusive o José teve muita paciência com a gente. A gente não tinha experiência, então o Zé falava, você faz assim, faz daquele jeito. Ele ensinava a gente não uma vez só, 10, 12 vezes. Então a gente procurava fazer o melhor possível.
Se não ficava bom, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer. E a gente fazia. Falei, poxa, né, a gente não é artista, mas é uma gravação que vai ficar eternamente. Ficou muito bom. Ficou bom, sim. Eu assisti uma vez no clube do Pereira Lopes. Até o porteiro falou, entra, tá passando o filme da cidade. Fizemos o possível de agradar o povo, a todo mundo que via naquele tempo. Esse filme levou mais de um ano fazer, porque era tudo pequenininho, filmava 3, 4 minutos no final de semana, às vezes não dava certo, às vezes quando ele ia mandar revelar, dava algum problema, alguma coisa, chegava a se perder todo o trabalho que foi feito. Marcava naquele dia a sequência, o personagem não podia vir porque tinha que trabalhar. Eu no lugar do Zé tinha desistido menos da metade, com certeza. Mas valeu a pena, sim, valeu com certeza, valeu. Eu fiz muita coisa na vida, e uma das coisas que eu não esqueço é ter participado. Depois desse eu fiz mais 2, um policial e um romance. Sublime Fascinação. 1973. A história de uma menina que tem leucemia, ela vai morrer. Eu comecei a trabalhar nos filmes do Seu José quando o meu tio trabalhava no Cine São Carlos. Eu tinha 13 anos. E eu sonhava com um moço que tocava flauta e ele aparecia para mim. Ela descobre um túmulo antigo num casarão velho e ela se fascina pela imagem de um garoto que morreu. O papel era de um jovem que era desencarnado e gostava da menina, né? E veio para buscá-la quando ela estava para morrer. E nisso ela começa a ouvir os sons de um pífaro. Ao som da flauta eu comecei a chamá-la. E ela tem um irmão também. E o meu irmão ia comigo para ir de encontro com esse moço. E aí ela começa a ver o mocinho, né? Ele vem todo de branco, tocando pífaro. Eu fazia que tocava, né? Mas também nem de cavalo eu sei andar. A gente só fez que estava andando de cavalo, né? Eu tinha 15 anos, exatamente. Eu não tinha nenhuma experiência, ele achou que eu era a pessoa certa. E comecei a ajudar ele a compor o filme, né? Minha irmã até fez o papel da avó da menina. Para gravar o filme, a gente gravava mais no fim de semana, principalmente no domingo, né? Nós gravávamos de final de semana, porque eu tinha escola, o Seu José trabalhava também. Ensaiava antes. Você lê o que você tem que fazer. Às vezes não dava certo, depois fazia tudo de novo. Você faz a maquiagem, tem o foco certo, tem o jeitinho certo de você ficar. E com isso demorou vários meses, né? 1 ano demorou pra gente compor a fita. Levanta a cabeça, vira a cabeça, fala isso. É gostoso. Era uma brincadeira. Foi gostoso, foi uma experiência sim, que a gente teve, né? Assim, mais para ajudar o seu Zé. Eu queria fazer esse filme, né? Tinha em mente e tal, não queria pôr em prática, né? Eu filmei aqui em São Carlos mesmo, na Estância Suíça, várias partes lá. O filme foi gravado na Estância Suíça, na casa do Seu José. Nós gravamos na Escola Normal, na Praça Coronel Salles. A cena das pombinhas lá na Praça Coronel Salles, eu achei que foi uma cena legal. Eu todo de branco e as pombinhas vinham todas em cima de mim. A passagem do filme que mais me marcou foi quando eu estava na cama e o meu irmão, o Clayton, estava comigo. Acho que eu já ia indo, né? Passando dessa para outra. Ficou lá do meu lado, eu sentia muito frio. Quando ela morre, então o moço aparece e vem buscar ela. A sensação de me ver depois assistindo o filme é muito gostosa, porque você vê que você produziu aquilo, né? Você conseguiu passar por tudo aquilo. É muito bacana. Nós temos aí uma história de amor com um lado sobrenatural. E é interessante que nesse filme há um tratamento da fotografia diferenciado. O sobrenatural é sempre fascinante para todo mundo, né? O que me inspirou a fazer esse filme da menina que via o mocinho, tudo, eu me inspirei num túmulo que tem no cemitério, Família Prado, um túmulo muito antigo. E eu olhei lá até um menino que faleceu com 15 anos. Aquele menino do túmulo me inspirou a fazer a personagem que a menina via ele. É uma garotinha boazinha, ela desempenhava muito bem, a Ana. Meu avô ia comigo, acabou participando das filmagens, ele foi o médico do filme. Sinceramente eu me sentia meio tímido, meio encabulado, né? Foi a primeira vez e tal, né? Toda essa gente são atores, né? Viram atores, porque não eram, né? A menina, mas eu não sei, eu nunca nem fiz teatrinho na escola, mas eu explico direitinho a história de uma menina, igual você, assim, e sentimental, igual você. E ela, então, se sentiu o personagem. Trabalhar com o Seu Zé foi muito bonito. Ele tem o jeitinho dele, ele consegue tirar, ele não perde a paciência. Estimula a pessoa a conseguir o que precisa ser feito no filme.
E foi muito difícil para ele também conseguir isso, porque ele não tinha muito recurso para fazer. Foi com muita força de vontade que ele concluiu as filmagens desse filme. Eu sempre gostei de pintura, de desenho, e acabei me aproximando do Zé Pintor até por esse motivo. E cheguei até a trabalhar com ele nessa área de desenho e de publicidade. E durante esse período ele me convidou para participar do terceiro filme dele. O nome era Testemunha Oculta e eu fiz o papel principal, que era um rapaz que testemunhava um crime. Um clube de jogatina, tem vários moços que vão jogar baralho e um dia eles são assaltados por um viciado em drogas. O rapaz queria dinheiro, então ele entra na jogatina e rouba o dinheiro de todos eles. Nisso eles prometem dar uma sova nele e tomar o dinheiro dele. Encontram com ele. Um dia eles dão uma surra no rapaz e ele é socorrido pelo pai, que é um médico. O pai dele pergunta quem foi que fez isso. E ele conta que foi um grupo de moços. E ali mesmo ele morre. E o médico então manda fazer uma máscara mortuária do rapaz, que é para pôr na sepultura. Certamente o José deve ter assistido muitas vezes os filmes do Hitchcock, então a decupagem aí já privilegia muito o detalhe. A câmera sempre busca destacar objetos de cena, ela dá um sentido, ela coloca o espectador uma certa expectativa, porque ela enquadra o objeto, as portas, fechaduras, e cria um suspense em cima do que vai acontecer. E a cena então começa que os membros da quadrilha que deram a sova no rapaz começam a ver o rapaz que morreu aparecer para eles. Naquela época a cidade era uma cidade relativamente pequena e a gente tinha uma turma de amigos e uma boa parte desses amigos participaram do filme de maneira amadorística e tinham que virar artistas na cena. E teve também a participação do Sr. Aristides Arruda, que fez o papel do delegado. O Bosco Moretti fez o papel do fantasma que aparece. Ele se caracterizava bem com talco no rosto, fazia olheiras. E ele assassina o dono da jogatina. Então é o primeiro que morre assassinado. Foi uma cena que marcou muito porque era uma cena relativamente forte. E ele aparece como um fantasma, né? E depois ele começa a matar os outros também. Quando morre o chefe da quadrilha, um deles é testemunha do crime. E ele fica horrorizado porque vê que o cara que morreu voltou para cometer os crimes. Eu, como fui testemunha do assassinato, eu peguei um amigo e fomos ao cemitério para verificar se realmente aquela pessoa havia morrido ou não. E eles entram no cemitério, eu filmei lá mesmo. Esse filme teve vários locais, né, onde foram feitas as tomadas, tanto nas ruas da cidade de São Carlos, no cemitério. Só que a cena do interior do túmulo eu filmei no porão da casa de um deles. O porão da casa que eu morava com meu pai. E a hora que ele entra, o criminoso põe um punhal no pescoço e ameaça a vida dele. Nesse momento, então, o assassino me abraça por trás e eu acabo batendo a cabeça numa vigota de madeira, né? E a cena acabou ficando essa mesmo, quer dizer, aquilo foi real, a cabeçada foi real. E então ele amedrontado, ele fica quieto e os outros vão sendo mortos. No fim ele se encoraja e compra um revólver. Quando o último amigo dele vai ser assassinado, ele está presente. Então ele dá um tiro no criminoso, cai a máscara e era o médico que se disfarçava no filho para fazer a vingança. Uma das cenas pitorescas, não do filme, mas das filmagens, é que o Zé Pintor queria fazer uma tomada do chefe daquela quadrilha, entrando na banca de jornal e comprando o jornal. E como ele era muito conhecido na cidade, ele não podia fazer essa cena segurando a câmera. Então ele pegou e ficou vários dias desenvolvendo uma caixa de papelão, onde ele embutiu essa câmera e fez algumas aberturas por onde ele podia apertar o disparador e olhar a cena. E ficou parado então na rua e filmando disfarçadamente a pessoa que estava do outro lado da rua, e achando que ninguém estava sabendo. E desceu uma pessoa que era conhecida dele e quando chegou perto falou assim: Zé, filmando escondido, e deu umas 2 batidinhas nas costas dele. Na hora que nós fomos ver a filmagem, a cena chacoalhava, nós temos que refazer tudo aquilo de novo. Os recursos da época não eram os recursos que a gente tem hoje, né? Então era um trabalho demorado, e eu acredito que deva ter demorado aproximadamente 1 ano para que o Zé Pintor pudesse concluir o filme. Porque não existia aquela estrutura, né? Não existia iluminador, não existia contra-regra, o cameraman, quer dizer, o Zé Pintor, no fundo, ele fazia tudo isso junto. Tudo isso ele ainda trabalhava no filme. José de Oliveira. Eu não conheço o José pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer através dos seus filmes.
eu fui levado a ver com os olhos do José uma série de aspectos da cidade de São Carlos que, como vindo de fora, me ajudou muito a conhecer melhor como são as pessoas, como elas vivem. Me ajudou a conhecer a história de São Carlos, a valorizar mais o lugar onde eu vinha viver. É o que nós chamamos do cinéfilo, no último caso, o cinemaníaco. É aquele que gosta de cinema, quer realizar, e o cinema é uma verdadeira paixão. Ele é uma pessoa que trabalha mesmo, trabalha de verdade. Quando uma ideia te cai na cabeça, você segue ela, né? Esse homem é um homem de fibra, porque não é qualquer um que corre atrás de um sonho, que consegue fazer desse sonho um objetivo e conquistá-lo, e até a fundo para conquistar. E é difícil. Sem recursos, sem condições, sem ajuda, é difícil. O Zé é um apaixonado pelo cinema. E foi uma satisfação trabalhar ao lado do Zé Pintor. Uma pessoa que faz aquilo por amor, por prazer. E a gente se sentia até feliz em poder estar colaborando para que ele pudesse atingir esse grande sonho, que era o sonho da vida dele, de realizar esses filmes. Sabe, quem trabalha, quem atua, é que ajuda o filme a ser feito, né? Porque não basta você ter uma câmera, ter uma ideia. O orçamento do Zé Pintor era um orçamento extremamente apertado. Ele tinha, às vezes, que trabalhar mais do que o normal, mais do que ele trabalhava no dia a dia, para comprar mais filmes e para poder fazer mais cenas e repetir algumas cenas. Mas ele nunca reclamou disso, sempre trabalhou com muito prazer, e tudo aquilo que ele fazia para melhorar o rendimento, ele investia nesse filme. Ele estava realmente perseguindo o sonho dele, mas ele conseguia transmitir essa vontade para todo mundo que participou do filme, e a gente acabava se sentindo também com esse objetivo de que ele conseguisse realizar esse trabalho. Essa característica eu acho mais importante do cinema do José. Ele tinha um sentido de organização, de trabalho, que é essencial para fazer filmes. Basta ter ideias e reunir uma equipe, consegue fazer muita coisa. E eu acredito que os grandes diretores de cinema partiram desse princípio de fazer aquilo que gostavam. Que começaram também com aquele cinema de rua, aquele cinema feito com o povo, e que naturalmente conseguiram levar esse ideal fazendo história no cinema. José vivia para o filme, realmente ele vivia. Escrevia, filmava, iluminava, dirigia. Hoje, com todos os equipamentos que tem, se fosse para fazer o que o José fez, eu não tenho coragem. Sabe o que é? Eu acho que fazer cinema é trazer a vida real para um objeto. Porque o cinema é a cópia da realidade, né? Os filmes de José, de algum modo, eles são a história de São Carlos. Nos fotogramas estão impressos momentos importantes da paisagem urbana, da paisagem rural, dos hábitos, dos costumes, da arquitetura da cidade. Hoje não tenho nada, tenho uma câmera e um monte de filme lá, tudo encostado. Vamos começar a ver melhor a história de São Carlos através dos filmes do José. O resgate desse cinema faz parte do resgate da história da cidade. Nunca ninguém ganhou nada, viu, rapaz? Iam mais para me agradar e pela alegria de trabalhar no filme de cinema. O que o José fez foi muito gratificante para a gente, né? Que a gente guarda com muita recordação e tem bastante saudade daquele tempo, né? É uma experiência realmente diferente, né? Naquela época era muito difícil, quer dizer, não era todo mundo que tinha essa oportunidade. Mas olha, eu tenho uma alegria, viu? Porque todos que trabalharam no meu filme é quase como uma família. Porque eu considero todos eles, um por um. Ah, valeu muito, puxa, ninguém ganhou nada, nunca ninguém pediu um centavo. E olha, nem muito obrigado eu não disse a eles.